do Grupo de Trabalho, cumprimento a Bárbara, o Leandro e o Caico, que compõem essa quarta mesa, né, desse nosso seminário sobre o tema da proteção social. Quero primeiro e cumprimento a todos e a todas que eu não estou conseguindo visualizá-los, mas eu envio um abraço caloroso. Quero pedir desculpa por não estar presente, é muito estranho, né, alguém coordenar de longe, mas tudo bem. Como nós temos o comentarista também que vai acompanhar nesse mesmo formato, então eu fico com menos culpa. Mas é que eu tinha assumido já um compromisso aqui no Rio de Janeiro de participar de um evento organizado pelo TRT. Bom, seja bem-vindo, professor Luiz Beluso. Muito obrigada pelo seu aceite. Dando então sequência à nossa quarta mesa, que trata do tema da desigualdade, né? O título do trabalho, do eixo, do subeixo, né? Dentro do eixo de proteção social e desigualdade estrutural, causas, mecanismos de reprodução e desafios para o futuro. É um trabalho que vem sendo desenvolvido sob a coordenação da Bárbara, do Caico, do Eusébio, do Fanhani, do Leandro, né? Mas que nessa mesa nós contamos, então, com a presença da Bárbara, do Caico e do Leandro, e a presença do professor Beluso, nosso professor emérito, né, da Unicamp, com dezenas de livros publicados, capítulos, prefácios, enfim, eu acho que todos nós conhecemos muito bem o professor Beluso, então dispensa apresentações, né? O professor Beluso é uma pessoa muito reconhecida, com muita autoridade, principalmente nesses temas. Então, para nós, sem dúvida nenhuma, é uma honra poder contar com os comentários dele em torno desse trabalho. Então, sem mais delongas, me parece que, Bárbara, na organização que vocês fizeram, você que vai fazer a apresentação inicial, né? É isso. Então, algo em torno de 20 minutos, enfim, não sei também se vocês se organizaram para outro formato, fica à vontade, tá? E depois passa imediatamente a fala para o professor Beluso, então, para os seus comentários, ele terá 30 minutos e, na sequência, abrimos para os presentes também se manifestarem. Bom, mais uma vez, obrigada, Bárbara, Leandro, Caico. Bárbara, eu já passo para você a palavra. Ei, Mari. Em primeiro lugar, agradecer a apresentação, a sua presença também. A agenda da Mari sempre disputada, né? Ela está sempre convidada para muitos eventos públicos. Dizer que é uma honra, né, a gente ter conseguido constituir dentro desse eixo de proteção social um subeixo sobre o tema das desigualdades, que é um tema que ficou um pouco esquecido, né, nas agendas de debate nos últimos anos, mas que, a partir do livro do Piketty, principalmente, né, do lançamento aqui no Brasil em 2013, esse tema voltou com mais força, e a gente fez um esforço aqui, aproveitando muito as contribuições que o Caico já tinha construído também nas disciplinas aqui dentro da disciplina de doutorado no Instituto de Economia, a partir de elaborações também que Leandro e Fanhani já vinham realizando sobre o tema das políticas públicas e o combate às desigualdades, e também de reflexões nossas aqui sobre o mercado de trabalho, a gente tentou um pouco montar um quebra-cabeça, né, fazer a montagem de quadros para a construção de um texto de diagnóstico, mas também com uma grande tarefa de pensar o papel das políticas públicas no combate às desigualdades, né? Esse tema tão espinhoso, complexo, mas que eu acho também de um interesse incrível, porque junta debate de economia política, debate sobre estrutura capitalista, há uma possibilidade de análise de dados muito concreta, né? Então, é um tema rico nesse sentido. Desculpem a voz, estamos todos, né, com questões aí do ar-condicionado.
queria dizer que é uma grande, grande honra, né? Não posso começar a falar do trabalho sem fazer referência à possibilidade de dialogar com o nosso mestre, que é o Beluso, né? A gente dialoga com o Beluso cotidianamente, lendo tudo que ele produz. Né? O livro de 2013, a gente anda com ele debaixo do braço. A Magda e eu chamamos de Bíblia, né? Sempre que a gente tem uma dúvida, vai lá no livro de 2013. Mas ter a possibilidade riquíssima, né, de ter o professor Beluso como nosso comentador, para a gente é uma grande emoção, evidentemente. Né? Então, queria agradecer muito, muito essa oportunidade. Bom, feitas aqui as nossas devidas apresentações, a gente estruturou um PowerPoint. Você quer passar para o primeiro, Lê? Tá aí a apresentação do nosso grupo, né, que a Mari já passou, nós somos 5, né? Eu sou Bárbara Valejos Vasques, sou doutoranda aqui do Instituto, sou coordenadora de pós-graduação da Escola Jazz e de Ciência do Trabalho, sou doutoranda também na Universidade de Castilha-La Mancha, quase no finalzinho, né, Magda? Então, aqui comigo, hoje presencialmente, o Carlos Silveira, o nosso Caico, que é o responsável também pela elaboração desse tema de desigualdades aqui dentro do Instituto de Economia, doutor aqui no Instituto também, e o Leandro, que é doutorando aqui no Instituto, é técnico do Jazz, assessor econômico, que tem uma larga experiência em produção de indicadores em políticas sociais, é professor na pós-graduação na Escola de Jazz e Ciência do Trabalho também. Quem não está, né? Eusébio Jorge, que é assessor especial do Ministério da Ciência e Tecnologia, professor na FESP, e o professor Eduardo Fagnani, que é professor aqui da casa também. Acho que todos conhecem, dispensa maiores apresentações. Então, a primeira, por favor, Lê. A gente começou por um debate bem panorâmico sobre a questão das desigualdades no mundo, né? Primeiro, traçando um diagnóstico já bastante convergente com os diagnósticos da casa, de que a gente passou no capitalismo por uma única fase de desconcentração da riqueza, que foi aquela vivida no pós-guerra, um período de alta atuação do Estado e das instituições de proteção aos direitos do trabalho e aos direitos sociais. E esse período foi efetivamente um período de desconcentração de riquezas, mas que desde os anos final dos 70, começo dos 80, os indicadores mundiais, e aí o livro do Piketty vem confirmar, não só o livro, né, mas as publicações anuais que eles publicam, o WID, né, o relatório WID, vão demonstrar que há uma crescente concentração de riqueza, principalmente na mão do 1% mais rico, e, na verdade, como o Caio sempre destaca, quanto mais você sobe, quanto menor a fração de milionários ou bilionários, se você sobe para 0,1, a concentração é ainda maior. Então, é isso que esse primeiro gráfico está mostrando, né? Que, por exemplo, a concentração de riqueza no mundo na mão do 1% mais rico, ela está, na verdade, isso aqui é a taxa média de crescimento da riqueza, tá? O quanto eles ganharam no período 95 a 2021. Ela está em 3,2, então ela cresce a uma velocidade alta. Mas se você passa para os estratos superiores, essa velocidade de crescimento é ainda maior, chegando a 9,3 no extrato que está aí a 5 casas depois da vírgula, né? 0,0001, 0,00001. Então, esses dados são muito convergentes, embora não sejam unânimes, mas são convergentes com a ideia de que a gente passa por um período altamente concentrador. Mais do que isso, o gráfico ao lado está mostrando a concentração de renda e riqueza em diversas regiões do mundo, e como a gente já fala há muito tempo, né, essa casa tem uma tradição de estudos em América Latina, em estudos específicos da América Latina, nós somos a região do mundo com maior concentração de renda e maior concentração de riqueza. Evidentemente que a de riqueza é mais gritante, né? Na América Latina, o 1% mais rico concentra 46,1% da riqueza, do estoque de riqueza presente, e concentra 24,8% da renda produzida na região. A gente fez um outro item sobre especificidades periféricas, que eu acho que nessa casa é dispensável, tem muitas informações, mas o que a gente faz é discutir que aqui, em sociedades que são marcadas por heterogeneidade estrutural, as desigualdades geradas no núcleo capitalista,
né, que são crescentes, dadas as inovações, dada a tendência de geração de superpopulação relativa, que é constante, ela se dá também pela reafirmação de uma estrutura de desigualdade já existente e de grande exclusão, principalmente das populações pretas e pardas, da grande desigualdade em relação a homens e mulheres, além de outras desigualdades que a gente trata ao longo do texto. Basicamente, nós precisamos, né, sublinhar nesse item 2 o que são as especificidades periféricas para compreender o porquê, quando a gente olha para a desigualdade mundial e quando olha para os dados da América Latina e quando olha para os dados do Brasil, esses dados são ainda mais gritantes. Então, a concentração da riqueza no Brasil é muito gritante, né? O Brasil está no topo dos países, sempre aparecem diversas formas de mensuração distintas. Aparece como um país destacado em termos de desigualdade e, mantendo, né, a análise pela mesma fonte, pelo ID, o que a gente tem é que 1% mais rico, né, o extrato superior, concentra 48,7% da riqueza no país, e os 10% superiores concentram 79,7%. Ou seja, né, o que sobra para os 90% restantes é uma parcela muito diminuta da riqueza. Mas o mais chocante, né, que esse relatório vai mostrar, é que os 50% mais pobres do país têm riqueza negativa, ou seja, eles acumulam mais dívidas do que patrimônio. Então, é um dado muito chamativo, né? Bom, a gente sabe que nos últimos períodos, né, houve no Brasil discussões importantes sobre melhorias da condição de vida da classe trabalhadora, né? Acabou de sair censo da educação, mostrando que o número de pessoas, a participação de pessoas no ensino superior triplicou nos últimos 20 anos. A gente sabe que as políticas de salário mínimo, de incentivo ao emprego no Brasil tiveram uma capacidade de redução de disparidades, principalmente na questão da renda, né, não do patrimônio, não mexeu em questões mais estruturais, mas, de fato, teve um impacto com relação à pobreza, e não à desigualdade, mas em relação à pobreza, um impacto muito grande. Então, o que a gente aponta no texto é que entre 2003 e 2015 houve uma redução de 61% e 71,6% nas taxas de pobreza e extrema pobreza no Brasil. Vocês podem ver no gráfico uma redução bastante drástica, que a partir de 2015 vai ficando mais tímida, praticamente estagna, depois tem certas oscilações, mas que agora a gente tem recomeçado, né, pela melhoria de indicadores sociais e retomada de políticas públicas, uma tendência de redução novamente, né? Isso está muito influenciado por períodos de crescimento econômico e por decisões de política pública. Vocês vão ver que a gente destacou aí tanto o PIB quanto as taxas de desemprego como fatores importantes para explicar esse comportamento. E, óbvio, há outros fatores, né? Eu não vou ler todos os gráficos, eles estão pequenininhos, depois a gente compartilha o texto, a apresentação para todo mundo ver, mas políticas como o salário mínimo, né, a política de valorização do salário mínimo, né, ancorado na inflação mais o produto, né, mais o crescimento do PIB. Também o incremento do Bolsa Família e a evolução do número de beneficiários do BPC são elementos que vão ajudando no combate à pobreza. Mas o nosso tema aqui não é pobreza, né? O nosso tema aqui é desigualdade. A gente precisava falar da redução da pobreza, mas é verdade que essa agenda de combate à pobreza é muito mais palatável no debate nacional. Ela é mais unânime. Muita gente diz que combater a pobreza é um bom caminho, mas mexer na desigualdade significa luta de classes, efetivamente, né? Significa fazer grandes discussões estruturais, em especial com relação ao patrimônio. Imagina mexer na questão da terra, mexer na questão do patrimônio urbano, na riqueza financeira. Então, são temas mais espinhosos, né? Por isso, muitas vezes, evitados. De fato, o que a gente vê com relação à distribuição da riqueza ou ao combate à desigualdade no Brasil, vou mostrar um gráfico aqui do Pedro Herculano Souza, que é um gráfico muito interessante porque ele pega uma série longa, desde 1926 até 2010, e ele vai dizer o seguinte:
independente de ciclos econômicos mais progressistas ou menos progressistas, o fato é que a concentração, né, aquele capítulo da riqueza, quando a gente vai estudar a desigualdade, ele é um capítulo meio chato, porque ele não muda muito. Ele fica sempre o 1% mais rico tem entre 20% e 25% da riqueza nacional. Vem governo, muda política, muda ciclo, muda estrutura produtiva, mas há uma mágica que esse 1% consegue fazer para se manter com este patrimônio em mãos. É esse o nosso grande desafio, né? Descobrir qual é a mágica e descobrir como desfazer a mágica, né? O Marcelo Medeiros, que também é uma referência, professor do FRJ no estudo de desigualdades. Desculpa, Lê, que eu fui para trás e agora eu fui para frente, agora eu voltei para trás, estou te atrapalhando, né? Como eu estou mexendo aqui, eu esqueço. O Medeiros destaca também, né, num estudo de estrutura social muito interessante para compreender as desigualdades no Brasil, ele deixa muito evidente que a desigualdade no Brasil ela começa nos 20% mais ricos. Ele diz o seguinte, até os 80% mais pobres, o Brasil tem uma estrutura social relativamente igualitária. O problema está na concentração nos 20% mais ricos. E digo mais, ela aumenta à medida em que se sobe. Quanto mais você chega perto do topo, mais a desigualdade é premente, né? Mais ela é notória. Então, existe algo, né, na compreensão dessas elites e na concentração da riqueza que nós vamos precisar ainda caminhar. Então, agora eu tô... Isso. Boa, Ellen. Só para a gente destacar, também no texto não vou conseguir falar muito aqui, mas a gente tem um trecho destinado à discussão sobre alguns traços estruturais da economia brasileira, né, não só brasileira, mas aqui também, sobre a exclusão de negros, mulheres, sobre algumas questões com relação a jovens, mostrando também tentando desvendar mecanismos de reprodução das desigualdades no Brasil, né? Como é que fatores que são culturais e extraeconômicos, no fim das contas, também são elementos de reprodução das desigualdades. Eu não vou me alongar, porque esses são dados mais conhecidos e mais comuns, né? Pode passar, Lê. Pode passar esse também. Existe uma pesquisa sobre percepção de desigualdades no Brasil, que talvez demonstre um fator importante para nós, né? A Oxfam sempre faz Nós e as Desigualdades, que é uma pesquisa de percepção dos brasileiros sobre as desigualdades. A percepção de desigualdade tem crescido, né? Isso é uma tomada de consciência importante, principalmente nas questões de gênero e nas questões raciais. A população revela uma percepção das desigualdades, mas existe um pessimismo, assim, bem destacado quando se pergunta sobre a possibilidade de mudança nesse quadro de desigualdade. Então, como vocês viram, 65%, né, a última coluninha que está ali, responde que acredita que há desigualdade, reconhece a desigualdade, mas não acredita que o país tem chance de mudar. É lógico, né, nós vivemos uma sociedade que, de fato, tem uma estrutura bastante rígida. E o Piketty tem mostrado que hoje, em pleno século XXI, nós voltamos a ter uma sociedade tão imóvel quanto era no final do século XVIII. Aquele capitalismo que prometia mobilidade social, liberdade, ele de fato existiu durante o pós-guerra, né, no período de capitalismo regulado. Mas... desculpa. Não é não. Oi, Fátima. Desculpem, mas eu acho que não era o meu. Eu vou dar uma aula agora na Unicamp. Era do Beluso. Então pode, né? Davi, você consegue tirar o som do Beluso? Que bom que eu tirou já, né? E aí, bom, como nós precisamos passar para uma parte de análise, digamos assim, não só de diagnóstico, mas também de proposições para o combate às desigualdades, aí a gente olhou e falou, nossa, mas que desafio que a Magda deu para a gente nesse projeto do Fundo Brasil, né? Porque para pensar num sistema como esse, tão imóvel, né, o combate à desigualdade efetivamente, é um tema complicadíssimo, né? A gente passou para análise de diversas políticas públicas, de educação, o próprio Bolsa Família,
né, tentando coletar o que já existe de produção sobre esses temas, e eles, de fato, têm um impacto social muito positivo. Né? Não dá para negar que a gente viu mudanças fundamentais na vida da classe trabalhadora nos últimos 20 anos, frutos, né, de uma recomposição das políticas públicas em prol da distribuição. Porém, em termos mais estruturais, como a gente viu, a estrutura, principalmente lá em cima, continua muito rígida. A gente fez com que os de baixo tivessem uma certa ascensão, mas a gente não conseguiu mexer na distribuição. Inclusive, Caico me corrige se eu estiver falando dado com uma certa inexatidão, mas durante os períodos Lula e Dilma também a concentração se manteve e chegou até ter um pequeno aumento. É muito difícil mexer na concentração de riqueza no topo, mesmo com tentativas explícitas, né, dentro do Estado e, bom, na sociedade como um todo. Bom, então a gente resolveu, depois de olhar para muitas políticas, falar, olha, tem duas que são importantes. Reforma tributária e a questão da previdência social, que dentre as políticas sociais é uma política muito destacada, porque tem uma arrecadação grande, é uma parte do gasto público grande, ela é universal, ela não está falando só sobre o mundo do trabalho, muito menos sobre o mundo do trabalho organizado. Então, a gente focou nessas duas, né? Com relação à tributação no Brasil, a gente sabe que, claro, né, o Estado tem um papel distributivo fundamental, né? A ideia liberal de que o Estado deve deixar a iniciativa privada distribuir os frutos da riqueza gerada, isso é um sonho utópico, smithiano, que servia para um capitalismo concorrencial, não tem nada a ver com o capitalismo que nós temos hoje, né? Acho que nem... Oi? Nem naquele tempo servia, talvez localizadamente ali na Inglaterra, durante um período curto, servia, mas efetivamente difícil acreditar, né, que alguém acredite nessa agenda. Mas qual a política, como o Estado pode fazer essa distribuição? Arrecadando impostos e convertendo esses impostos em gasto social. A gente fez uma série de levantamentos, né, com relação ao índice de Gini, que é um dos indicadores de desigualdade possível de ser feitos, né, existem outros, mas o Gini é o mais comum, pensando o impacto das políticas públicas na América Latina, na OCDE e na União Europeia. Efetivamente, né, quando a gente olha a renda disponível, né, após o recolhimento de impostos e após a realização de políticas públicas, existe um efeito distributivo das políticas públicas na América Latina, mas ele é muito mais tímido do que acontece na OCDE e na União Europeia. Então, a nossa renda de mercado, né, deixa a gente com um Gini de 0,51, e depois a renda disponível estendida, né, considerando já a tributação e as políticas públicas, é de 0,42. O Gini diminui, então significa que igualou um pouco, né, mas efetivamente com um efeito muito menor do que você vê em outras regiões. Então o Estado poderia avançar, né, na realização de políticas com maior capacidade de distribuição. Aí tem um dado para o Brasil, feito pelo Fernando Geiger, né, que é um pesquisador do IPEA, uma referência também em termos de estudo de orçamento e de tributação, e ele mostra a renda primária, né? Então ele diz o seguinte, que o Gini para 2020, a partir da POF 2017, 2018, o estudo é de 24, mas a POF é de 17, que a renda primária nos deixa com um Gini de 0,57, então uma concentração de renda bastante, uma desigualdade de renda bastante elevada, e que, bom, depois das transferências sociais há uma redução, mas a forma de cobrança dos impostos não ajuda muito, né, nessa tentativa de distribuição da renda. Ou seja, há um certo consenso de que a gente gasta bem o recurso, mas a gente recolhe mal, a gente arrecada mal, porque a gente arrecada de uma forma regressiva. Os mais pobres no Brasil pagam mais imposto, porque a nossa carga tributária está ao redor de 50% da nossa carga tributária está assentada em imposto sobre consumo. Então, isso é evidentemente lesivo, isso é uma jabuticaba, né? Não é comum, na maioria dos países a arrecadação se dá sobre renda e patrimônio, e aqui se dá de forma mais proeminente sobre os impostos. Então, isso é um traço evidente que a gente precisaria alterar. Há nos estudos também alguns destaques que a gente faz para a questão de gênero e raça, né, dos impactos também
da tributação sobre segmentos específicos da sociedade, que eu acho que não é o caso da gente expor aqui. E com relação à Previdência Social, e aí eu vou pedir para o Leandro ir me corrigindo, o Leandro e o Faiane são especialistas no tema, né? Produzem sobre o tema, são figuras sempre públicas no debate da Previdência Social, mas tentando fazer um resumo para não me alongar, né? Primeiro, existe um impacto distributivo notório com relação às políticas de previdência, né? Não sei se fica fácil para vocês verem aí no gráfico, mas esse gráfico com o Gini mais elevado, né, que está em azul aqui para mim, não sei que cor que aparece para vocês, mas é o mais elevado, é o Gini de todas as fontes sem a Previdência. Quando você coloca a Previdência, seria aquele verdinho, não sei se vocês conseguem ver aí na tela, mas ele tem uma queda, aí são todas as fontes considerando a Previdência, mas ele tem uma queda significativa, tem um efeito distributivo bastante relevante. Então, a Previdência é uma das políticas mais importantes para a distribuição de renda. Mas existem alguns fatores de risco, né, que precisam ser destacados. A gente destaca, primeiro, que existem certas mudanças estruturais no mercado de trabalho, como nós todos somos estudiosos do mundo do trabalho, né, que estamos no grupo, e que a gente achou relevante trazer como um fator a ser observado. Primeiro é a mudança da relação entre o número de contribuintes para a Previdência e de aposentados. A gente aqui tem um fator demográfico também, mas tem outros fatores, né? Em 81, essa relação estava em 2,81. Aí a gente tem uma mudança drástica aí nos anos 90, e hoje a gente chega para uma relação contribuintes aposentados de 1,68. Então, por aí já acende um certo alerta, né? E adiantar essa agenda é importante, porque esse dado muitas vezes é utilizado por setores que querem fazer reformas liberalizantes como uma indicação de que há que se destruir a Previdência, né? Um pouco essa a ideia. Aqui nós estamos dizendo o contrário. Aqui verificar como resolver algumas questões mais estruturais. De todo modo, a taxa de cobertura previdenciária tem aumentado. A Lúcia fala muito isso, né, nos seminários para os trabalhadores, que enquanto outros indicadores de mercado de trabalho diminuem, o assalariamento efetivamente diminui, a previdência é tida como uma política pública de máxima importância para os trabalhadores, né? Não é à toa que na reforma da Previdência houve mais resistência do que na reforma trabalhista. Ela é uma política de cobertura ampla e que é reconhecida, né, como um direito fundamental. E os trabalhadores, sempre que podem, vão buscar, né, estarem associados à Previdência. Mas é verdade que também a gente tem visto uma mudança setorial importante. A gente já falou disso aqui de manhã, nós temos uma transição, né, um processo de desindustrialização no Brasil desde os anos 80 e um processo mundial de crescimento da economia de serviços. O setor de serviços se expande e o setor de serviços tende a ter uma cobertura um pouco menor. É um setor que tem mais empresas pulverizadas, né, apresenta uma grande participação de micro e pequenas empresas, e há que se pensar políticas específicas se for necessário, se a gente quiser efetivamente expandir a cobertura previdenciária de forma adequada, né? Também há uma mudança com relação a posições na ocupação, né? Os gráficos vão demonstrar algo que não é novidade aqui, né, para quem é estudioso do mundo do trabalho, que o assalariamento tem perdido participação e que algumas posições vinculadas à pejotização, então os conta própria e os empregadores, têm aumentado de forma mais expressiva. Aqui eu acho que pode pular essa tabela, né, da taxa de cobertura. A gente está colocando a taxa de cobertura por posição na ocupação. É interessante para consulta, mas eu não preciso destrinchar agora. Qual que é o problema da mudança com relação à posição na ocupação? Ou seja, do assalariamento perder participação entre os trabalhadores, né, dentro da força de trabalho, entre os ocupados no Brasil. É que, efetivamente, a contribuição adequada para a Previdência é feita pelos assalariados, não pelos assalariados, mas é feita no assalariamento, porque também há contribuição do empregador. Quando você tem uma situação, por exemplo, de um MEI, pode até ser que o MEI contribua
para a Previdência, né? Claro, a contribuição. Mas a contribuição, em primeiro lugar, é mal referenciada, porque muitas vezes ela é referenciada no salário mínimo, então ele paga uma cota pequena, e além disso não há contribuição patronal, embora muitas vezes haja sim um patrão do outro lado, mas não há a contribuição patronal. O que acontece? O Leandro fez uma tabela muito interessante mostrando os valores de contribuição. Então, ele vai mostrar lá embaixo, né, que o CLT sem Simples Nacional, ele vai ter uma alíquota de contribuição, ele vai ter um total de contribuição para um salário de 3.250, né, pensando 215, pensando essa referência, ele vai contribuir com R$ 932. Não é o trabalhador, desculpem, a contribuição total, trabalhador e empregador. Já alguém que está sob a batuta, né, sob o registro de MEI, vai contribuir com R$ 66. O que vocês acham que isso vai gerar do ponto de vista das contribuições para o fundo? Vai gerar, evidentemente, uma erosão, né? Então, essa mudança no mercado de trabalho vem, de fato, claro, né, uma piora também da situação econômica desde 2015, gerou problemas arrecadatórios e, ainda no texto, a gente destaca um problema que aí é menos falado, né, mas que é a questão das renúncias fiscais sobre a Seguridade Social. E aqui nós estimamos que desde 2015 a 2022, as renúncias já ultrapassaram R$ 1 trilhão, e as desonerações no regime geral de previdência social passaram já de 500 bilhões nesse período. Então, esse é um tema também que tem que se tratar. As desonerações, em tese, são uma política de incentivo a alguns setores geradores de emprego, mas os últimos estudos realizados mostram que as desonerações não têm impactos efetivos, né, na geração de novos empregos, ou que têm resultados aí um pouco dúbios. Mas essa política, por alguma razão, não é revista, né? Nós vimos esse ano uma tentativa de revisão, mas ela foi bastante combatida e politicamente também é uma discussão difícil de fazer. Então, em suma, né, o que a gente está tentando demonstrar? Primeiro, que há que se pensar, assim, em políticas sociais no âmbito do mercado de trabalho e da proteção social, capazes de, pelo menos, refrearem a reprodução das desigualdades, mas que, se possível, que sejam políticas também distributivas, que avancem na distribuição. Mas nós sabemos também, né, sem ingenuidade, que essas políticas, no âmbito do mercado de trabalho, têm um impacto limitado nos indicadores mais globais, especialmente quando a gente está falando de desigualdade da riqueza. Tá? Se a gente quiser pensar a questão da riqueza, da concentração da riqueza no Brasil, também aí uma política tributária mais ofensiva ou políticas outras, né, que a gente venha a construir enquanto agenda, como o Piketty tem sugerido, né, de herança para todos, que os jovens tenham acesso a um montante de herança quando fazem 25 anos, é isso que ele propõe na França. Ele propõe 150 mil euros assim que um jovem europeu faça 25 anos. Ele diz que essa é a forma de começar a socializar as heranças. Não sei, há que se pensar essas agendas, mas, de toda forma, eu acredito que a retomada desse debate já seja de grande relevância, né? Porque ela pensa aí o fundamental das nossas estruturas. Eu acho que é isso, vou passar para o Leandro e para o Caico para eles me corrigirem, complementarem. Eu agradeço. Só vou pedir tanto para o Leandro quanto para o Caico, assim, não se estenderem muito, não vou controlar tempo, tá? Só para que a gente possa depois tentar manter, porque também tem uma mesa na sequência, né? E é importante garantir o tempo. Tá? Obrigada, Caico, Leandro. Eu contribuí com a Bárbara na primeira parte. Eu posso dizer a vocês que a exposição foi absolutamente perfeita e clara. E perfeitamente clara, né? Então, feito esse registro, eu vou fazer... então, ela já expôs a ideia básica do texto. Eu vou sair um pouquinho, até instigado um pouco pelo painel anterior,
quando foi mostrado aqui a diferença de pensamentos no sistema judiciário com relação com relação ao terceirizado, né? Então, de um lado, por exemplo, Maurício Coutinho, né? Tem um outro sobrenome que eu não me lembro, e do outro lado, o Ives Gandra. Então, ficou claro que há dois modos de pensar. Na questão da desigualdade, por isso eu vou sair um pouco, né? Na questão da desigualdade também ocorre um pouco a mesma coisa. Você tem os que são um bloco a favor da desigualdade ideologicamente, e aí tem várias versões, e há outro grupo que obviamente combate, critica a desigualdade, do qual estamos nós aqui, né? Então, eu vi muita, quando eu estava vendo, eu vi muita semelhança pontos em comum entre aqueles que defendem a desigualdade. Existem várias formas de desigualdade, não sei se constou do texto ou não, mas é uma coisa que eu tenho trabalhado, assim, desde o darwinismo, a ideia do darwinismo social do século XIX, e que é o seguinte: o mais forte vence o mais fraco, ponto, né? Que tem lá, e que tem versões, vão ter versões mais sofisticadas, como depois tem também a versão de que, olha, é bom que o rico ganhe, porque isso, o rico investe e o pobre gasta, então o crescimento depende do rico que investe, que poupa e que investe. Isso está até no nosso Keynes, com muita sutileza, e do Consequência Econômica da Paz, 1919. Depois ele reformulou, e mesmo com muito cuidado que ele diz isso, mas era uma ideia presente, né? A ideia de que, e depois que se transformou a ideia de que se o rico ganha, o pobre ganha, na teoria que nós temos uma dificuldade de traduzir em português, mas o trickle-down economics, a economia do gotejamento, é que o rico ganha e o pobre também vai junto, né? Depois nós temos a ideia que é uma transformação da ideia do darwinismo social, né? Uma versão nova, que é da meritocracia, né? Tem mérito, então você obedece. Então, há versões mais cruas, do pessoal de Montpellier, né? Não, Hayek, aquele outro, eu me esquecido, né? Que é uma ideia muito crua de que, olha, vocês pobres, ou vocês que não, fiquem felizes que tem a gente que ganhou dinheiro porque eles são mais competentes que você, e, portanto, você aceite. O Von Hayek, né, do Instituto Von Hayek aqui no Brasil. O Von Hayek, lá em 50, disse isso. Vocês fiquem contentes, porque tem gente melhor do que vocês e que acaba sobrando para vocês. Então, são versões, a versão da meritocracia, né, que depois dá até em Pablo Marçal, etc. Então, você tem essa versão, são todos desdobramentos da mesma coisa que você vê no Ives Gandra Martins. São ideias de que o indivíduo que faz, o indivíduo vencedor, o indivíduo melhor do que os outros, ele acaba tendo compensações. No caso da desigualdade, no caso da coisa do direito, é você não atrapalhar esse cidadão de ganhar dinheiro. Do outro ponto de vista, existem várias versões contra a desigualdade, né? Que aí estão, em geral, disseminadas por aí, que você quer. E elas vão se desdobrar nas políticas, nas discussões de política. Voltando agora, derivando, depois de fazer esse comentário assim, bem breve, né, há pouco tempo, voltando aqui na coisa do Brasil, e há uma ideia assim, de que você pode combater a desigualdade, tem dois eixos. O próprio Piketty chega a trabalhar isso, o pré-distributivo, que ele chama, e o redistributivo. O pré-distributivo é aquele que acontece que não é da ação direta do mercado. Também compõe a ação do Estado, do Estado, desculpe, né? A ação do Estado, mas a redistributiva é da ação direta do Estado. De um lado o imposto, de outro lado as transferências e os gastos. Mas fora isso, então, no nosso caso do Brasil, nós temos do lado da tributação, um dos dois lados da tributação, uma tributação extremamente concentradora, regressiva. O pobre paga muito mais imposto do que o rico, porque o imposto sobre indireto, que é o principal ICMS, etc., é muito mais forte do que o imposto de renda.
sou a pessoa física, que você, em tese, teria um efeito distributivo, porque o rico pagaria mais, né? E não se consegue mudar. Não sei se vocês lembram de que o Lula tinha um slogan dele maravilhoso, que era o propósito dele nesse governo, era colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. É um pouco essa ideia da redistributivo, quer dizer, você gasta, o Estado gasta com os mais pobres e recebe recursos dos mais ricos. E não se consegue, porque o imposto de renda não só o imposto de renda é muito pouco progressivo, como o imposto em geral, o imposto de renda comparece menos, muito menos, como disse a Bárbara, do que em outras economias. Não é? Então você tem, de um lado, essa ação direta do Estado. A ação direta do Estado, no Bolsa Família e no prestação de benefício continuado, foi extremamente positivo para quem ganha pouco e reduziu muito os níveis de pobreza, ajudou a reduzir. Outros componentes são mais complexos de você ver, né? Da ação direta, né, do Estado. Da ação indireta, por exemplo, o crescimento econômico, a ação, o salário mínimo. O salário mínimo tem um efeito muito forte na remuneração embaixo. E ela é uma ação indireta do Estado, ao propor o aumento do salário mínimo. Então, ele acaba tendo uma repercussão na contribuição da Previdência Social, acaba tendo uma contribuição em vários outros elementos e acaba compondo um efeito progressivo de redução da riqueza, né? da pobreza, quero dizer. Né? Para fechar, porque senão fica muito longo aqui tudo, qual é o problema pobreza e riqueza? A pobreza, se pega o gráfico que ela mostrou, a pobreza foi reduzida sensivelmente, principalmente a partir da Constituição de 88 e depois dos governos Lula e Dilma. Né? Houve uma redução e depois estagnou, piorou, daí tem a Covid, atrapalhou um pouco essa clareza do dado e tal. Enfim, a pobreza, agora a desigualdade, principalmente no topo, ela se mantém. Tem uma tese que foi mencionada na exposição de um que defendeu em Brasília, Pedro Herculano, que ele fez um trabalho com imposto de renda desde 1923. É uma tese assim de alguém que, no fundo, é bastante pessimista e um pouco distante, né, de ficar angustiado com isso. Mas, enfim, ele mostra que, do ponto de vista da riqueza e da desigualdade, olhando para aquilo que ela mostrou, de que a concentração se dá no topo, que é aquilo que o livro do Marcelo Medeiros mostra, o Rico e Pobres, está no topo, esta mais ou menos se manteve e cruzou todos os períodos, com altos e baixos, mas cruzou todos os períodos. Não é como a pobreza que caiu. E aí eu lembro também, dentro da coisa da ideologia que cerca essa discussão, que uma das ideias que está presente dos que são contra a ação a favor da desigualdade é a ideia de que nós devemos combater a pobreza e não a desigualdade, como a Bárbara mencionou. Né? Tem autores, até gente interessante, como William Butler, que é um cara que escreve no Horizontal, mas virou um liberal anglo-saxão, né? Que não é um liberal anglo-saxão, é politicamente liberal. Ele disse, meu problema, a pobreza me incomoda, a desigualdade não. Mas a desigualdade, e aí eu vou fechar, a desigualdade se manifesta no poder. Que é uma coisa que um autor americano muito bom, com exceção quando ele fala do Putin e da China, mas é muito bom como todo americano, que é o Robert Reich, né? Ele mostra riqueza e poder estão associados, né? E a riqueza controla o poder, e esse poder se manifesta de diversas maneiras. Se diversa na mídia, na justiça, né? No poder político, né? Que no Brasil se vê claramente. Nos Estados Unidos, então, é uma barbaridade, porque o Elon Musk põe um dinheiro inacabável, que não acaba, põe enquanto quiser ali e tal. Então, a desigualdade, principalmente da riqueza, que é maior do que da renda, ela se manifesta muito forte na questão do poder e também no poder de influenciar nas ideias. Né? Há ONGs que estimulam, né, pensamentos e que restringem a questão da desigualdade
há coisas que são muito importantes e muito centrais, mas eles querem ocultar a concentração da renda e da riqueza. Então, concentra na questão de raça, gênero, e que é importantíssimo e fundamental, e ela existe, e precisa ser combatida, e tem mecanismos de combater. Mas eles querem evitar a questão da renda e da riqueza, né? Então, com isso, estimulam pesquisas só nessa área, e que retiram da questão da riqueza, da renda e da riqueza, o elemento da desigualdade, né? É nesse sentido que eu estou dizendo, né? Como existe a desigualdade regional, né, que é profunda e que já foi objeto no Brasil de muita discussão e tal, lá no tempo da CEPAL, no tempo do Celso Furtado, e consumiu um pouco. Mas então eu queria fechar só com isso. Tá. Encerrar? Ia só fechar com isso. Eu só vou pedir licença para vocês, porque assim, a gente está com receio de que o professor Beluso possa ter que sair por conta do problema de saúde. Então, se eu puder passar já para ele, e o Leandro pode depois, na rodada do debate, o Leandro se inscreve só por conta do receio do professor... Bom, então é com prazer que eu passo para o meu mestre e presidente do Palmeiras, Beluso, a palavra. Apreciei muito, gostei muito das exposições. Eu entendo que elas foram muito meticulosas, muito cuidadosas ao tratar do tema, ainda que, digamos, os dados que inspiraram essa exposição de vocês não estejam disponíveis. Gostaria de ver os dados da concentração da riqueza e renda nos estratos superiores. Eu vou fazer aqui vou praticar aqui uma desobediência e vou dizer que nós temos que observar o problema da desigualdade como uma forma definidora das relações de trabalho e de produção no capitalismo. Ele é definido assim, né? Definido assim. Aqueles que, na verdade, oferecem o trabalho, investem, etc., e os demais. Isso é socialmente construído, sistemicamente construído. Então, a gente teria que fazer uma digressão sobre os momentos históricos em que isso foi contornado ou minimizado, né? Enquanto vocês estavam falando aqui, eu comecei a rememorar o Beveridge, Sir William Beveridge, que, na verdade, anunciou a primeira forma foi seguido pelo Keynes, né? O que ele disse? Na verdade, ele era liberal, mas falou de maneira muito ampla, né? Ele estava tratando do quê? Estava tratando da desigualdade que nasce a desigualdade capitalista depois da Revolução Industrial. A desigualdade sempre esteve presente no mercantilismo, etc. Mas a acentuação da desigualdade ela ocorre na segunda metade do século XIX, né? Então, isso vai se agravando até chegar à Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial. O que eu queria acentuar é que, no pós-guerra, eu gosto sempre de fazer essa reestruturação histórica, porque ela é importante, né? No pós-guerra, o que surgiu foi um consenso entre os conservadores, estou falando de Gaulle, de Gasperi e Adenauer, entre os conservadores, que não era mais possível manter a sociedade dessa forma tão desigual.
E aí nós tivemos o nascimento, estou falando do Beveridge, que ele foi um pioneiro, eu estou falando dos homens, das lideranças e dos partidos, que não vamos esquecer que são uma coisa que teve muita presença dos partidos socialistas, comunistas, etc. Só olhar a experiência, por exemplo, olhando a experiência da Itália. E essa percepção de que era indesejável, impossível manter a desigualdade, ela acaba gerando os processos do estado do bem-estar social, que foi o período em que a desigualdade caiu substancialmente. Vocês podem observar os dados, vocês vão ver que caiu substancialmente a desigualdade. Na verdade, se houve um momento mais igualitário no capitalismo, eu diria que o estado do bem-estar social sustentou essa redução. É claro que o Caio mencionou aí as questões relativas ao pensamento conservador, que na verdade se acomodou, verdadeiramente se acomodou, permitindo com que o Estado executasse políticas sociais muito efetivas, né? Mas nós temos um aspecto que às vezes que é poucas vezes suscitado, que é o mercado de trabalho, né? Como é que era o mercado de trabalho? Se eu posso invocar vários autores. Como é que era o mercado de trabalho na era do bem-estar social? Era, na verdade, o chamado estilo fordista. Ou seja, na verdade, as restrições e os programas, eles buscavam olhar a classe social. Eles buscavam olhar a classe social. Na França, nós tivemos o Commissariat Général du Plan, Comissariado Geral do Plano, que executou as políticas do bem-estar com grande proficuidade, né? Na Itália também. Na Alemanha tivemos a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Tivemos a economia social de mercado. Vejam só a economia social de mercado. Vamos olhar qual é o fundamento dela, né? Isso ocorre na Alemanha do pós-guerra, depois da travessia traumática no nazismo. Qual era a ideia do Adenauer, que era um conservador? A ideia do Adenauer e de outros, que na verdade inspiraram isso, era a ideia de que, antes de mais nada, era preciso se estabelecer uma relação entre empresários e empregados que definiria os movimentos da política econômica. Então, vejam bem que isso foi uma caminhada muito igualitária, né, dentro das possibilidades de uma economia capitalista. Por que foi uma caminhada muito igualitária? Porque, por exemplo, o Bundesbank, ele esperava que os parceiros ou os litigantes, se vocês quiserem, trabalhadores e empresários, primeiro definissem a trajetória da distribuição de renda. Isso é muito importante, que isso desvela uma forma política, né, que acabou realizando aquilo que a economia, na verdade, não conseguiria realizar. E eu quero chamar a atenção, sobretudo, do fato de que quase sempre os economistas
consideram a economia uma ciência, né? E abandonam as outras dimensões da vida social. Se nós não entendermos, não sei se vocês viram o filme do Ken Loach, chamado The Spirit of 45, né? Ali está, com muita propriedade, resumido, aquele projeto que iria incrementar a redução da desigualdade e promover o desenvolvimento econômico, etc. O que nos deixa preocupados é que na discussão da desigualdade há uma espécie de abandono ou de pouco cuidado com as instituições que foram construídas para evitar que esse processo se aprofundasse. Não é uma construção institucional, estou falando na França, na Alemanha, na Itália. E quando é que... Só que o capitalismo tem seus movimentos, né? E a partir dos anos 70, começou a se enfraquecer o estado do bem-estar. Enfraqueceu de maneira muito efetiva e se agravou ao longo dos anos 80 e 90. Aí, se nós vamos discutir desigualdade, nós temos que observar que ela, na verdade, se espalhou urbi et orbi, espalhou-se pelo mundo. Você vai olhar agora, por exemplo, a França, que foi um país sempre muito mais igualitário, a desigualdade aumentou. Quando eu falo do capitalismo, eu estou falando, sobretudo, das tendências que estão implícitas nesse modo de produção, como dizia o outro. Uma delas é a peculiaridade dos sistemas monetários financeiros. Peculiaridade, que muitas vezes não é levada em consideração. No período do pós-guerra, o que você teve foi uma repressão financeira. Você, na verdade, os governos, na verdade, cuidaram de maneira muito efetiva dos efeitos negativos dos movimentos dos mercados financeiros. Né? Você teve repressão financeira. Eu sugiro, se vocês quiserem, eu vou sugerir um livro, né, de um francês que se chama Controlling Credits. Ou seja, os projetos eles eram tratados de uma maneira mais ambiciosa. Então, você controlava as condições de crédito, né? O Estado estava disposto a corrigir aquilo que fosse menos efetivo, né? Chama-se Eric Monnet. Monnet, Eric Monnet, Monnet com 2 N's. E esse livro eu acho que é muito expressivo da situação que... Desculpem aqui, que está tocando esse negócio. O que eu quero dizer é que a formatação institucional é fundamental para que nós possamos enfrentar a questão da desigualdade. Eu acho que no mundo inteiro isso está muito disperso, se é que não foi abandonado, porque o que se impôs é a forma de funcionamento e expansão do capitalismo. No fundo, as reformas que foram feitas a partir dos anos 80, com Reagan, Thatcher, etc., buscavam exatamente desmobilizar os programas sociais que foram criados no período anterior. Vejam que a gravidade da coisa é que o líder trabalhista, o Stammer, que está lá, quer, na verdade, encolher o sistema de saúde inglês. Quer encolher para cortar gasto, etc. Vocês veem que isso passou dos conservadores para os trabalhistas, mas o projeto continuou o mesmo. Ou seja, a ideia é, na verdade, você reduzir bastante o gasto. Vocês estavam falando da Previdência, né? Eu diria que em todos os quadrantes do mundo, a Previdência está, entre aspas, deficitária. Em todos, até porque a
a sociedade envelheceu, você teve envelhecimento, e aí as contribuições diminuíram, né? Se reduziram. Mas essa ideia de você de se desmobilizar a Previdência é uma coisa de uma barbárie inacreditável, porque isso foi uma conquista na verdade, começa com o Bismarck, né, na Alemanha, final do século XIX, mas foi apropriado pelos outros países e teve uma importância muito grande, não só na redução da desigualdade, mas também nas formas de financiamento que foram adotadas de maneira controlada para impedir que a economia saísse dos trilhos. Então, eu vejo isso tudo como uma proposta, um desafio, para que a gente trate isso de uma maneira estrutural, orgânica estrutural. Do que eu estou falando? Né? Estou falando, em primeiro lugar, é preciso se conhecer a constituição desse objeto que está nos incomodando, chamado capitalismo. E eu vou aqui reafirmar a importância que eu concedi a dois autores, talvez três, o Marx e o Keynes. Você pega, eu vou dar um exemplo, as perspectivas econômicas dos nossos netos, do que está tratando o Keynes ali? Está tratando da redução das desigualdades. Está tratando, na verdade, e ele avança para a consideração do tempo livre, etc., né? Que nós não devemos nos submeter a esse desejo infernal de acumular mais dinheiro. Nós temos que, na verdade, aproveitar para criar um espaço de liberdade realmente. Aliás, eu queria só um travessão. O projeto iluminista, qual era? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Era o projeto da Revolução Francesa, que, na verdade, está em todos os autores iluministas. Quem fez digamos, a crítica, diz o seguinte: olha, a constituição desse sistema, ele necessariamente vai levar a um aumento muito pronunciado da desigualdade, por causa das relações constitutivas. Tem uma coisa que a gente precisa levar em conta, né? Se nós estamos falando de capitalismo, nós estamos falando de um sistema que supõe a desigualdade. Ele supõe a desigualdade. Não é um acidente. É, na verdade, constitutivo. E o momento de se ter redução da desigualdade foi com a ação do Estado contestando as tendências naturais do capitalismo, né? Isso ocorre de tempos em tempos, etc. Eu diria que, entre outras coisas, nós temos que considerar as transformações do mercado de trabalho. Entre outras coisas, não, principalmente as transformações do mercado de trabalho. As pessoas não têm ideia de que o trabalho precário, temporário, nos Estados Unidos, representa 40% da força de trabalho. Ninguém se lembra disso. Aqui no Brasil também, alguém mencionou aí os entregadores de comida, né? O pessoal do iFood e de outras traficantes de entrega de comida. Isso representa um golpe na forma de salariamento, que não é assalariamento, eles consideram trabalhadores independentes, livres, né? E não tem. Esse dia eu estava conversando com um que veio entregar uma coisa aqui, eu perguntei para ele se ele não estava preocupado com a velhice, se não está preocupado com o momento em que ele tivesse que deixar de trabalhar. Eu disse, não, eu não me importo nem um pouco com isso. Então, essa formação desse consenso em torno da competitividade, da necessária desigualdade entre o que tem mérito e o que não tem mérito,
Mas isso não pode ser observado do ponto de vista moral. Tem que ser observado do ponto de vista social e estrutural. É essa sociedade que nós temos que investigar que está criando isso. Está criando isso. Né? E vai se agravar. Se você não tiver nenhum movimento de resistência, né? Basta nós olharmos a natureza do progresso tecnológico. Você sabe, imagina qual vai ser o efeito. A terceira revolução industrial já produziu muitos efeitos desse tipo. Mas imagina qual vai ser o efeito da disseminação de inteligência artificial. Inteligência artificial é uma forma de você dispensar o trabalho humano, né, em todas as dimensões, inclusive na dimensão intelectual, o que é muito grave. Eu estou vendo pouca discussão a respeito dos efeitos que isso vai ter sobre a sociedade. Então, a compreensão do progresso tecnológico, da natureza do progresso tecnológico capitalista, né, desde o seu nascimento, capitalismo industrial até agora, os avanços tecnológicos, eu não vou aqui insistir nisso, eu acho que todos vocês sabem. Eles têm como objetivo reduzir o trabalho socialmente necessário. É uma ação dos detentores de riqueza e de poder no capitalismo no sentido de reduzir, isso eu não preciso falar, porque para reduzir o tempo de trabalho socialmente necessário, significa o seguinte, reduzir também o número de trabalhadores. Por quê? Se vocês fizerem uma sugestão, outro dia eu entreguei na Unicamp, no seminário, que muita gente ficou meio aborrecido, eu entreguei o Fragmentos from Machine, fragmentos sobre as máquinas, do Marx que está nos Bloomberg. E ali ele explica de uma maneira bem clara que essa é uma tendência inexorável enquanto esse sistema sobreviver. Tendência inexorável é, por quê? O que o progresso tecnológico faz? Na verdade, ele impede que os salários cresçam, né, expulsa a mão de obra, etc., e cria uma massa de ocupados em tempo parcial, que prestam serviços temporários, etc. Isso está na raiz da desigualdade, de hoje. Além daqueles fatores que impulsionaram a desigualdade ao longo da história do capitalismo, agora nós temos um fragmentation machine. Isso é, ele usa até uma expressão sobre o sistema de produção de tecnologia, né, que ele chama de um processo de conhecimento que vai sendo apropriado pelas forças mais dinâmicas do capitalismo, dinâmicas no sentido de que elas estão se espraiando. E essa visão dele, né, é importante estruturalmente, porque muitas vezes a gente se enfia numa visão um pouco mais estreita, e a gente não precisa incluir essas tendências estruturais, tendência dinâmica estrutural do capitalismo. Nós não estamos falando senão de um sistema que tem as suas formas de constituição. Né? Essa é uma das grandes contribuições que o Marx deu a partir do Hegel, né? Dizendo que é preciso olhar as formas constitutivas. Então, vejam bem,
né? Eu vou só para terminar, tá? Ele, ele no capital, assim como no indústria, ele começa com a mercadoria. A mercadoria é a forma elementar da riqueza, não é isso que ele falou? Foi, né? No entanto, aquela mercadoria que está lá, tem gente que fala que ele está falando de uma economia mercantil. Não, ele está falando do capitalismo. Porque essa é que é a peculiaridade. Ele passa para o dinheiro. Do dinheiro ele passa para o capital. Né? Ou seja, o desdobramento das formas. Ele está falando do capitalismo, não está falando de nenhum sistema que nos precedeu. Está falando da constituição histórica do capitalismo. E aí a história para ele não é um movimento de compreensão que ultrapassa essas determinações culturais. Então, quando ele avança, né, e vamos falar da riqueza, quando ele avança, ele vai para a acumulação capitalista, depois para a reprodução, para os esquemas de reprodução do capital, né, porque aí ele começa a desvendar e balançar, né, ali está implícito a demanda dos trabalhadores e a demanda dos capitalistas. Está implícito no esquema de reprodução. E ele mostra que as duas são formas constitutivas. E ele faz esse passo para saltar no terceiro volume, onde ele fala da queda da taxa de lucro, etc. Mas o mais importante é a forma como ele considera os mercados financeiros, que ele chama de capital fictício, não é? Capital fictício. Capital fictício não quer dizer que não existe. Está dizendo que é uma forma, e ele diz, em um certo momento, essa é a forma mais avançada do capital. É a forma mais avançada do capital. Porque é o capital relacionado com ele mesmo. É o capital idiosincrático, que se relaciona com ele mesmo. Então, não é de espantar que nesse sistema, se forem abandonadas as tentativas de controle, o que vai culminar é uma tremenda concentração da riqueza. Tremenda. Nós estamos observando hoje, há dados que demonstram isso com muita facilidade. Então, mas isso eu digo constitutivo, porque isso é estrutural, é orgânico no capitalismo. Não é um acidente, é orgânico. Então, não há como não recorrer ao Estado e à política para conter esse sistema em seu desvelamento. Mas eu acho que eu já falei demais e vou agradecer a paciência que vocês tiveram, Bárbara e Taiko. Eu agradeço a paciência que vocês tiveram, tá bom? Então, ok, professor. Bom, professor, muito obrigada. Eu acho que o senhor trouxe elementos bem importantes aí que vão contribuir bastante para esse processo que é de continuidade, né, de finalização desse nosso desafio, que é construir um documento em que percorra, né, todo esse caminho que você indicou e que a Bárbara, na apresentação, bem explicitou, e que possa nos conduzir a um debate sobre a atualidade, né? Sobre a importância de como é que a gente vai lidar com as desigualdades, considerando que não é um problema só de redistribuição, né? Nós temos um problema de acumulação, acumulação de riqueza. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Mas eu vou pedir agora, eu acho que, Leandro, eu queria abrir, então, já com o Leandro, porque eu precisei fazer esse corte por causa dos nossos tempos. Depois da fala do Leandro, eu queria só pedir, assim, eu acho que a gente não vai ter muito tempo para abrir para muitas pessoas, porque eu estou preocupado com o grupo seguinte, os membros
da quinta mesa já estão presentes, porque estavam, digamos que, programados para as 17 horas, né? Então, eu passo para o Leandro e depois passo para os demais, considerando, então, que a gente talvez tenha que restringir um pouco as falas e os tempos das falas para que a gente possa finalizar dentro do tempo. E convido o professor para seguir conosco, tá? Até o final dessa mesa. Não se preocupe que eu estarei aqui, tá, coordenado por vocês. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, professor. Então, tá. Então, você pode, se quiser, desabilitar o microfone também para ficar mais tranquilo. E já, Leandro, com você. Boa tarde para todos e todas. Antes de mais nada, eu, de forma alguma, eu acho que tinha que privilegiar mesmo a fala do professor Beluso, justamente por ele pontuar, depois das explicações que a Bárbara fez e do Kaique ter pontuado sobre a questão da desigualdade, era fundamental que o professor Beluso fizesse a intervenção para pontuar os grandes eixos do debate, né? Inclusive, em relação a isso, eu não tenho nem muito o que acrescentar, porque, na verdade, se trata de uma questão que eu, particularmente, trabalhei a parte final do texto, né? E eu não vou ser redundante aqui, a única coisa que eu vou falar é o seguinte, que, na verdade, foi interessante fazer essa distinção entre distribuição de renda e distribuição de patrimônio, porque, na verdade, isso eu me lembro aqui das aulas, inclusive, do professor Beluso, que o patrimônio ele tem uma questão vinculada a uma questão contratual, né? E a distribuição de renda é uma questão que se relaciona com a economia, com a conjuntura econômica, com o cenário, né? Às vezes um encontra com o outro, às vezes um não encontra com o outro. A questão sempre depende de como está estruturada a economia, de como gira ela, né? Então, nesse sentido, os debates que são colocados do ponto de vista de economia política, de acumulação, as formas de acumulação, são fundamentais para entender ambos, inclusive, né? Porque você tira lá o Godeinhas do capitalismo, a verdade é que você tem uma dispersão das duas coisas e você tem uma dispersão das duas tendências, né? Uma, a acumulação de riqueza, quando você supera o Godeinhas do capitalismo, ela cresce muito mais acima do que a questão da renda, né? Então sobra muito pouco para você distribuir enquanto renda, e parte dessa renda, inclusive, é expropriada justamente para manter os contratos da questão da riqueza, né? Por que eu fiz esse preâmbulo, né? Porque quando a gente trabalha com previdência, a gente está trabalhando com o quê? Aqui no caso brasileiro, a Seguridade Social é um guarda-chuva, dentro da Previdência está dentro. A Previdência aqui no Brasil a Seguridade Social, perdão, foi estruturada dentro de um sistema de inúmeras receitas, contribuições sociais, e então a folha de pagamento não é a única fonte de receita da Seguridade Social, mas é importante e é a maior fonte de contribuição. Então, a gente tem que superar esse debate, que inclusive é feito nos meios de comunicação, sobre como se a Previdência fosse um sistema de entrada e saída de contribuições e pagamento de benefícios, porque o debate, inclusive teórico, no mundo já superou isso. Essa ideia de poupança, aqui no Brasil, ela não tem a ideia de poupança, ela tem a ideia de um fundo público constituído de N fontes de receita, na qual a folha é uma delas, porque ela vai obedecer ali, porque tem benefícios que são dependentes de contribuição prévia e tem benefícios que não são. Então, muito a contribuição em folha, é óbvio, é uma contribuição fundamental, mas ela se vincula muito mais à distribuição desses tipos de benefícios entre o sistema de seguridade, né? Então, a composição do mercado de trabalho é importante. Daí, a parte final do texto é justamente isso, apontar que as mudanças na composição das formas de ocupação de relação de trabalho no mercado de trabalho brasileiro, eles estão impactando a contribuição por folha, não tem jeito, né? Daí, por isso que se condena a pejotização da economia, a utilização do MEI, todas essas formas formas espúrias,
Não se condena o MEI, se condena o uso do MEI como forma espúria de subcontratar uma pessoa que, na verdade, ela tem um contrato de trabalho assalariado. É essa que é a questão. E isso está causando problemas na contribuição sobre folha da Seguridade Social. E, nesse sentido, né, o problema de composição do mercado de trabalho não é uma exclusividade nossa, né? Eu tive contato com um texto do Larry Summers, que ele escreveu no começo do ano, que ele analisa o mercado de trabalho americano, né? E também ele fala, olha, cresce muito aqui, cresceu muito, né? Ele fala que agora parou de crescer, e por causa das revoluções tecnológicas, mas ele fala, ó, parou de crescer emprego de baixo salário no setor de serviços, né? Porque estava a discussão de polarização salarial, né? De working poor, etc. E por que eu estou colocando isso? Porque a questão da composição do emprego é uma questão estrutural. Ela tem muito a ver com as formas de acumulação, podemos entrar aqui no debate de desindustrialização ou não, tem a ver com isso também, porque ela muda completamente a composição do emprego. E daí eu vou terminar falando o seguinte, que a gente admite nesse trabalho que a previdência é fundamental para a redução da desigualdade, né? Da desigualdade de renda. Agora, qual que é a questão que está colocada? Já avança no mundo o debate de outras formas, a ampliação do financiamento de Seguridade Social, né? Ao invés de se propor um sistema de capitalização, como chegou a ser cogitado aqui, pelo contrário, você ampliar, porque se tem um diagnóstico de que, olha, mesmo dentro dessas fontes, você tem problema, porque mudou a composição do emprego, etc, etc. Então, no fundo, qual que é o dilema? E daí eu encerro a minha fala. Você tem um problema conjuntural no mercado de trabalho, só que você tem um problema estrutural também. E aí você vai abrir o flanco do financiamento da Seguridade Social, na qual a Previdência está inserida, de duas formas. Você tem que rever toda a estruturação do mercado de trabalho, e isso passa também pelos modelos de acumulação, modelo de desenvolvimento, para onde que nós estamos levando a economia, e tem também a questão de você ampliar as formas de financiamento de seguridade, e isso envolve, talvez, afetar justamente aquela parte contratual que a gente fala. Por isso, da importância, e aí eu encerro minha fala, da questão da reforma tributária apontar para os super ricos. A riqueza, não necessariamente a renda. A renda também é importante, porque você tem uma desigualdade de renda. Mas é importante você focar a questão das riquezas, porque aí seria uma forma de justamente você mexer na estrutura, a má distribuição de riqueza e privilegiar ambas as estruturas de forma a melhorá-la. Então, nesse sentido, agradeço, era só isso que eu tinha para falar e muito obrigado. Ô, Leandro, muito obrigada, Leandro, ótima fala. Bom, como eu não estou de frente para o público, eu vou pedir, então, que quem deseja fazer uso da palavra se dirija até a mesa, tá? E vamos trabalhar aí no máximo, pessoal, com 2 ou 3 minutos, tá? Leandro, me ajuda, então, aí alcançando o microfone? Muito obrigada. Obrigado. Primeiramente, gente, parabéns pela exposição, foi realmente muito boa. Pensando aqui nas reflexões que vocês trouxeram, me ocorreu que o professor Beloso bem pontuou que a desigualdade ela é inerente ao capitalismo, a gente bem sabe disso. A impressão que eu tenho, de fato, uma impressão, posso estar equivocado, é que o que antes era visto como um problema, a desigualdade como um problema estrutural, um problema coletivo, um problema social, hoje ele é visto mais sob um ponto de vista individual, mais como um atestado da falência do trabalhador em prover suas próprias condições de subsistência, até por conta desse fortalecimento, desse discurso meritocrático. E eu fiquei me perguntando se há alguma forma disso ser encarado do ponto de vista institucional, se há alguma forma, por exemplo, de reformular nosso sistema de seguridade social para enfrentar essa realidade, que a desigualdade está sendo normalizada. Um outro ponto que me chamou a atenção na exposição da Bárbara, e essa é a minha segunda pergunta, é a questão dessa perda de arrecadação
da Seguridade Social, da arrecadação previdenciária. Eu me pergunto se há algum dado que indique um aumento dessa perda a partir de 2020 por segmentos ocupacionais. De certa forma, tem aumentado muito essa questão da periodização. Por exemplo, a questão dos trabalhadores de salão de beleza, ou transporte autônomo de cargas, que foram duas categorias em que o STF reconheceu que é possível a contratação como pessoa jurídica. Então, assim, se há algum dado que indique um aumento da perda arrecadatória nesses segmentos ocupacionais. Muito obrigado. Tá. Mais alguém? Alguém? Não, eu só queria cumprimentar e agradecer os pesquisadores por esse trabalho fundamental, importantíssimo, né? E por esse trabalho se inserir no nosso projeto Fundo Brasil no Eixo 2. Agradecer a Marilane, porque está longe daqui, mas está mediando, né, que é a coordenadora do nosso projeto total, tá, dentro do CESIT. E, sobretudo, agradecer ao professor Beluso, né, que mesmo com dificuldades hoje, né, de saúde, está aqui conosco, nos trazendo esses preciosíssimos ensinamentos, né, que poucos temos a chance de receber presencialmente como o senhor está. Seus livros todos lemos, né, mas tê-lo conosco é algo de extrema valia. Muito obrigada. E aí eu quero fazer uma pergunta para os nossos pesquisadores. Uma pergunta que me assola e que me incomoda enquanto avó, parafraseando lá o Keynes, enquanto preocupada com o futuro dos nossos netos e no nosso caso, meu e do Caico, das nossas netas, né? Que são mulheres. Então, eu quero perguntar para vocês que tensão é possível se dar, já que todos os painéis mostraram que direito e proteção social é luta e é disputa. Né? Isso todos os painéis falaram nisso, que é no campo da política, né, que nós vamos estabelecer uma mediação e vamos permitir, né, uma melhor regulação, sistemas mais inclusivos. Né? Então, que tensão, se isso tudo é verdade, e eu acho que é, que tensão é possível se dar na sociedade brasileira para que nós possamos retomar, e estamos retomando, a caminhada da esperança que nos leve um dia a uma sociedade justa e menos desigual, nas suas múltiplas dimensões, como o professor Beluso pontuou. O que é possível fazer? Que tensão é possível se dar? É possível nesse modelo ou modo de produção que nós temos, ou temos que, para o futuro, repensar essa caminhada a fim de possibilitar, nas suas múltiplas dimensões, a vida no planeta. Tá? Obrigadão, muito obrigada por vocês terem trabalhado com a gente, e eu acho que esse é um desafio imenso, e obrigada ao CESIT por permitir que esse desafio seja construído ou pensado dentro da universidade, dentro da academia. Obrigada. Obrigada, Mário. Bom, eu não sei se tem mais alguém inscrito, mas eu queria também fazer uma questão para o Caico, para a Bárbara e para o Leandro. Tá? Assim, me parece que eu acho que a gente tem um diagnóstico muito bem feito, assim, muito consolidado em relação aos nossos grandes desafios em relação à questão das desigualdades. Vocês têm inúmeras informações, dados, enfim, que vamos dizer, colaboram, né, para que a gente possa ter um quadro analítico muito consistente. A minha pergunta é, bom, nós estamos, vamos dizer, na maior parte dos nossos países, especialmente na América Latina e no Brasil, vamos dizer, essa imposição do ajuste fiscal das políticas neoliberais, elas vão na contramão
sem dúvida nenhuma, de qualquer política mais ousada que experimente, né, tente mexer, né, nessas raízes aí das desigualdades, ou no mínimo, vamos dizer, atenuar, ou no mínimo você garantir que haja, do ponto de vista do sistema de proteção social, a possibilidade que todas as pessoas que hoje estão fora dessa tela de proteção possam ter acesso, no mínimo, a uma renda, no mínimo, a um benefício aposentadoria. Mas, para isso, nós temos que, vocês já indicaram, evolucionar as formas de arrecadação, atuar nessa característica dos nossos impostos, que são basicamente regressivos, em que mais de 50% é tributação sobre consumo e não sobre renda e patrimônio. Mas, por outro lado, nós também temos que expandir gastos, né? Expandir gastos para poder dar conta dessa política. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, tá? Então, essa é a minha questão. E, bom, eu pergunto, Bárbara, Leandro, Caico, tem mais alguém aí que pediu para falar? Então, posso devolver para vocês? Tá. Essa tua pergunta é para o pessoal da mesa ou é para o professor Beluso também? Não, é para o pessoal, eu acho que o pessoal da mesa, mas se o professor Beluso considerar importante fazer algumas considerações, eu também ficaria muito feliz. Aí vocês... Tá. Olha, eu vou me meter na história. Eu estava observando com muito cuidado o que vocês estavam falando, e uma dos aspectos que é considerado muito importante é a estrutura fiscal. Né? É a estrutura fiscal. Então, como é que os economistas ou pensadores que olharam para a construção dessa forma? Porque, no caso do capitalismo, a estrutura fiscal não se limita a disciplinamento dos gastos. Aliás, isso é que se transformou no mantra dos conservadores. Se vocês olharem desde a John Robinson, passando pelo Stiglitz, etc., o sistema tributário é um sistema que tem uma função distributiva. Ele tem uma função distributiva. Ele tem uma função distributiva. Então, quando o pessoal olha, mas e cá entre nós o orçamento é um projeto de gastos e receitas, o dinheiro não está lá. Porque às vezes eu penso, olha o que falam os caras, o dinheiro, parece que o dinheiro está numa caixinha. Não, o dinheiro vai sendo constituído pelo movimento da economia, pelo circuito monetário financeiro. Né? É daí que você captura os recursos fiscais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar seriamente. Por quê? Porque a função, nessa economia capitalista de hoje, a função de gasto e renda, ela, na verdade, quando é considerada, ela não se dispõe a aceitar que, fundamentalmente, o sistema tributário é um sistema de redistributivo. Vou dar um exemplo, eu vou parar de falar daqui a pouco, mas vou dar um exemplo. Vocês se lembram qual era a alíquota marginal do imposto de renda nos Estados Unidos, logo depois da guerra? 92%. Claro que são tranches, né? Progressivo, 92% era o cúmulo. Né? Então, o que aconteceu depois? Quanto é que é hoje? Hoje é 35%. A alíquota marginal. E aqui no Brasil é 27,5%. Não é? Aqui no Brasil é 27,5%.
Então, eu queria sublinhar isso, se vocês me permitem, que nós temos que incluir o sistema tributário de forma sistêmica. Qual é o papel que ele cumpre? Qual é a função que ele executa, ou deveria executar? É essa questão distributiva. Obrigada, professor. Bom, devolvo para a mesa e aí a gente depois já caminha para o encerramento. Bom, eu vou. Aqui a Bárbara me determinou que eu fale primeiro, então eu vou falar primeiro. Eu vou tocar na questão que foi feita pelo colega ali, sobre a questão do indivíduo e do coletivo. A desigualdade abrange tantos aspectos, né, que a gente viu aqui alguns deles, né, tratados assim, né, o professor Beluso tocou em pontos estruturais assim do capitalismo, etc. Mas e foi até a razão pela qual eu puxei a questão da ideologia a partir da exposição de vocês aqui, né? Realmente há uma ideia que se constituiu do indivíduo em si, conseguiu-se essa vitória do indivíduo em si, que se reflete no trabalhador autônomo, ele acreditando que ele sozinho vai. E a ideia e a desconstituição da ideia do coletivo, a ideia de sindicato, e principalmente da ideia do Estado. O Estado passou a só ver o que aconteceu na Argentina com Milei, ou com Trump, de que o Estado é o sistema. Né? Quer dizer, o que os bolsonaristas aqui dizem? Somos contra o sistema, são contra o Estado. Então o Estado passou a ser o algoz, o não representante de um coletivo e de ideias comuns. Então a ideia do indivíduo se instituiu muito, e acho que se reflete nisso que você tocou aqui e que eu senti que estava por detrás da discussão entre o Ives Gandra e o Maurício Godinho, né? Então, que me trouxe à luz. Então, isso tem muito a ver com a ideologia que foi constituída de meritocracia, do forte vence o fraco, e é assim que é a vida, né? Então, nesse sentido, e aí a segunda coisa só que eu vou dizer, em relação ao que eu falei aqui do imposto de renda, né? De que o Lula, mas na verdade, como é muito pior a concentração da riqueza do que da renda. Portanto, qualquer ação só sobre a renda, ela vai ser uma ação parcial. A ação teria que ser uma ação do Estado com relação ao patrimônio e à herança. O professor Beluso lembrou que o imposto de renda nos Estados Unidos chegou à alíquota máxima de 91%. Eu acho que foi em 63, 64. Chegou a esse nível lá. Quer dizer, se tinha uma ideia de um Estado de bem social, de que todos participavam. Aqui nós temos, como ele mesmo colocou, 27,5%. Mas o imposto sobre herança é menor do que a maioria dos países europeus, etc. O imposto sobre patrimônio é, assim, o que a gente tem, talvez o IPTU, que é levemente progressivo, levemente, e não tem. Então, se não houver uma redistribuição de patrimônio, que é uma ideia que, de certa forma, a gente foi deixando um pouco de lado, né? Mas essa uma pergunta que houve aqui, né, da Magda. A pergunta da Magda é uma pergunta de difícil resposta, porque é uma luta que hoje nós estamos meio na defensiva, não é? Enfim, esses são os comentários que eu teria a fazer aqui. Não vou ser redundante, acho que já foi falado sobre as questões de forma muito pertinente, né? Tem o professor Beluso como aí. Só vou colocar especificamente a questão da Previdência. É assim, 2015, sobre vários aspectos, quando se analisa a idade do mercado de trabalho, etc., é uma quebra porque teve a recessão, foi uma recessão de 2 anos, foi uma recessão muito pesada, efeito cumulativo, e o mercado de trabalho, ao contrário da economia, em 2014, ele ainda estava forte, né? A economia já estava decaindo.
Então, a primeira coisa é que essa recessão do biênio 2015-2016, ela derrubou os salários e ela derrubou a média salarial, principalmente do segmento assalariado formal. Então, ela não só reduziu o volume ela não só diminuiu a quantidade de gente que era assalariado formal, como também diminuiu o salário daqueles que continuaram, em termos reais, né? Então, se for ver uma das negociações coletivas, por exemplo, teve perda real, aumentou o pessoal com perda real em negociação coletiva. Daí você tem que imaginar o seguinte, que a arrecadação sobre folha na Previdência é uma grande massa de recursos que você vai tirar lá a porcentagem, certo? Dentro dessa massa de recursos tem gente que é assalariado com carteira, tem gente que é conta própria com CNPJ, tem gente que é MEI, e daí tem aquelas diferenças que a Bárbara mostrou muito bem, né? Um assalariado. Aquele 3.215 é o rendimento médio, por isso que não é um valor cabalístico, ele é o rendimento médio real da PNAD, do ocupado, do trabalho principal. Então, tem aquelas diversas formas de você ver a quantidade, a diferença, né? Se a pessoa receber aquilo como MEI do comércio, ela recolhe R$66. Se ela for empregado de uma empresa que não está no Simples, ela recolhe 932, se eu não estiver enganado. Olha a diferença para o mesmo rendimento. Então, a gente viu lá que a taxa de cobertura previdenciária, ela continua até aumentando um pouco. O que mudou nela? Mudou a composição. Diminuiu o peso dos assalariados com carteira e aumentou o peso dentro da massa de contribuintes da Previdência de outras formas de relação de trabalho. E, por fim, tem também a questão que o próprio salário, que é uma massa arrecadável dos assalariados com carteira, em média, ela teve uma evolução muito mais discreta de 2015 para cá do que dos outros. Porque os outros também têm a coisa do empuxo do salário mínimo, por exemplo, que é a média dos... Então, são uma série de questões que, basicamente, vão se esbarrar em duas coisas. Que os assalariados com carteira perderam peso dentro do total de contribuintes, em detrimento de outras formas, e os dados apontam indiretamente, fazer diretamente ainda eu acho um pouco arriscado, porque a gente não conseguiu detalhar os dados nessa profundidade, mas indiretamente já dá para indicar que você teve perda do assalariamento formal e teve aumento, principalmente conta própria com o CNPJ, daí você cruza com aumento de 3 milhões do MEI em 2014 para 14 agora, né? E sendo que desses 14, 8 milhões são contribuintes regulares, ou seja, são ativos, estão ali todo mês depositando. Porque tem gente que abre MEI e não ativa, né? Não usa. Então, em segundo lugar, então, os assalariados formais perderam participação na contribuição da Previdência e a massa desse tipo de pessoal ela se reduziu também como base de contribuição justamente porque a evolução dos rendimentos médios dos assalariados formais foi muito mais discreta do que as outras formas. Agora, a gente, de alguma forma, eu acho que não vai ser possível para essa pesquisa, até por uma questão de tempo, mas é uma ideia de fôlego você conseguir estratificar isso, e daí tem uma questão que você vai precisar ir além dos dados que estão disponíveis, RAIS, PNAD, porque saber quem está no Simples. Né? Quem contribui pelo Simples, porque tem uma diferença importante aí também, né? E o Simples, eles barram em faturamento, então você precisa cruzar aí com bases da Receita Federal. Mas é basicamente isso, é uma questão de deterioração da composição de contribuintes. Então, por isso que você mantém a taxa de contribuição até alta, 2/3 do mercado total, só que você tem uma perda aí de qualidade. É isso. Obrigado. Bárbara, desculpe, tá? Só vou te pedir para ser bem breve, porque o outro grupo está me pressionando aqui para terminar e poder entrar, tá? A mim também. Exatamente. Me pressiona e eu pressiono você, tá? A gente vai terceirizando as pressões. Muito bem. Era o mesmo recado ali, que eu acho que a gente encerrou nosso trabalho aqui, né, Mari? Então, Bárbara, então, bom,
eu quero agradecer o professor Beluso, quero agradecer a Bárbara, eu quero agradecer o Caico, o Leandro pela oportunidade, pelo trabalho fantástico que a gente está fazendo aí nesse eixo, e já passar imediatamente a coordenação, então, para a próxima mesa, e muito sucesso no final da atividade, eu vou continuar acompanhando aqui pelo celular. Tá? Professor Beluso, melhoras para o senhor, que esteja bem e continue conosco. Sempre. Um abraço a todos.